Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Nós estamos aqui nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, hoje estou com duas convidadas e nos episódios do Sinduscast nós trazemos os nomes que fazem parte da indústria da construção, visto que nós estamos na Casa da Indústria da Construção. O Sinduscom é o local que abriga todos os stakeholders. Vamos falar bonito aqui, eu tô com o advogado, hoje tem que falar bonito hoje aqui, né? Tem que falar difícil. Tem que falar difícil, né? Todos os stakeholders da cadeia da construção civil. E aqui a gente traz assuntos que têm relevância para o seu dia a dia. Inclusive, se você está nos ouvindo aqui no YouTube ou pelo Spotify, não deixe de nos seguir para que você possa ter acesso a todos os conteúdos que são periodicamente publicados. Inclusive, tem muito conteúdo interessante nessas duas temporadas do Sinduscast. Dá para você aprender muito, tem muito conhecimento que está aqui, que vai elevar o nível da sua carreira ou da sua empresa. Essa segunda temporada é possível graças aos nossos patrocinadores, ao SESI, pertencente ao Sistema FIEP, a Mútua Caixa de Assistência e também a R. Dalmolin, que são os nossos patrocinadores dessa segunda temporada do Sinduscast. Hoje, neste episódio, nós vamos falar um pouco sobre um tema que é extremamente relevante, que nós estamos regularmente convivendo ou tendo essas situações, que são atrasos de obras e vícios construtivos. Os principais desafios e as estratégias para prevenir e solucionar conflitos na construção civil. Então, se você tem algum colega que é construtor, que é incorporador, que é corretor, que está comprando terreno, ou que já comprou um empreendimento, né, um apartamento, enfim, que está comprando algo, tem interesse nesse episódio, compartilhe com esse seu colega esse episódio para que ele possa também assistir. Estou aqui hoje com duas advogadas, né? Vou começar pela minha frente aqui com a doutora Elis Maria de Oliveira Vergani, advogada especialista em Direito Imobiliário, formada em 2013 pela Univel, pós-graduada em Direito Imobiliário, Contratos, Transações e Negócios Imobiliários, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil e também pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Conta com aproximadamente 10 anos de experiência, vivência profissional, tendo se dedicado nos últimos 10 anos exclusivamente ao segmento jurídico, imobiliário judicial e extrajudicial. Doutora Elis, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui hoje, nessa casa que tem tanta relevância, né, tanta importância para esse setor, representa essa classe da construção civil e todas as pessoas que trabalham, né, e participam dessa estrutura, dessa cadeia, dessa área. E é uma honra a gente poder estar aqui hoje e espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir, trazer alguma informação relevante para o pessoal desse setor. Muito bom, muito legal. Aqui também a doutora Agnes Esther Bueno, advogada especialista no direito imobiliário extrajudicial, formada em 2012 pela Univel. Então a Agnes foi sua caloura, então, né? Só para deixar claro, né? Pós-graduada em Direito Civil e pós-graduada em Direito Empresarial, conta com especialização no direito imobiliário extrajudicial, atua com ênfase na assessoria, consultoria jurídica, imobiliária e contratos, tendo também aproximadamente 10 anos de aprovação na profissão. Tem se dedicado atualmente de forma exclusiva no segmento jurídico imobiliário, principalmente no âmbito extrajudicial. Doutora Elis e doutora Agnes são sócias proprietárias do escritório Bueno e Oliveira Vergani, Sociedade de Advogados. Doutora Agnes, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Obrigada aí pelo convite, né? A gente fica muito honrada de estar aqui hoje e trazer um pouco do nosso conhecimento, né, para toda a classe que precisa dessas informações jurídicas, principalmente no sentido de prevenção, né? Legal, bacana. Antes de eu começar, assim, eu quero que vocês contassem um pouco da história de cada uma, né? E por que vocês entenderam que essa era uma área interessante. Agnes, se quiser começar, claro. Na verdade, assim, o escritório Bueno e Oliveira Vergani, ele é novo, né? Uhum. Aqui no... O nosso CNPJ, no caso, é novo. Mas dentro da área do direito imobiliário, a doutora Elisa ela já tinha um escritório antes. Uhum. Então, nós formamos essa sociedade, vai fazer 3 anos, né, que eu estou no escritório junto com ela.
mas ela já fazia parte aí já tinha o escritório sozinha. E daí a gente conversou e deu certo de fazer essa parceria, né? Isso. E desde então a gente tá junto. E desde que eu iniciei no escritório, o objetivo já era somente o direito imobiliário. Então, nós atendemos bem nichado, não atuamos em nenhuma outra área do direito, né? Atendemos somente essa área específica. Bacana. Isso. Então, desde que eu me formei, eu atuei um tempo como assessora jurídica no Tribunal de Justiça do Paraná, né? E aí, após isso, eu iniciei na advocacia. Quando eu iniciei na advocacia, eu fazia outras áreas, né? Eu já tinha experiência no civil, já tinha experiência no criminal, que vinha da época em que eu era assessora. Então, eu iniciei, fiz um pouco de família, enfim. Porém, começaram, né, de forma não intencional, surgir questões imobiliárias, né? No escritório. E, diante disso, eu comecei a identificar, nossa, me parece... Abriu os olhos, assim, né? Isso, né? Acendeu aquela luzinha. E aí eu comecei a ir em busca, porque na faculdade a gente não tem essa disciplina em específico. Olha só. Né? Tá dentro do direito civil. Mas aí, diante disso, eu comecei a buscar, fiz cursos de especialização, depois fiz pós, e comecei a entender que talvez para o mercado seria, ao invés de fazer diversas áreas, né? Ou ficar atuando no civil, geral, criminal, enfim, família, focar nessa área. E principalmente porque é uma área que a gente consegue resolver muita coisa no extrajudicial. Então, a maioria das coisas a gente não precisa ir à justiça e aguardar por anos um provimento ou que um terceiro diga o que é o direito. Então, você consegue, na maioria das vezes, resolver isso no extrajudicial, através de atos em cartório, através de acordos, através de outras formas que não o judiciário. Só deixa para levar para o judiciário aquelas situações que realmente não extremas, que realmente não é possível de resolver fora da justiça. Mas assim, ó, eu tô meio confuso. O episódio se chama... A gente falou de atrasos de obra, mas a gente tem atraso de obra? Ai, é difícil, né? Isso não acontece em Cascavel. Aqui em Cascavel não acontece, tá. Então, beleza. Então, encerrado o nosso episódio. Tchau, pessoal. Nós temos vários casos, né? Temos várias situações, né? Sim. É um desafio para a construção civil no geral, né? Tanto para quem empreende no mercado, quanto para as pessoas que adquirem, né? São situações que, infelizmente, são rotineiras e ainda fazem parte, né? Questões relacionadas a atrasos, questões relacionadas a vícios, né? De obra, ainda fazem parte desse meio. Nós estamos, inclusive, analisando o setor como um todo, né? Entender um pouco desse atraso que às vezes acontece, né? Hoje a gente tem um setor, não só o setor da construção civil, mas vários setores, um déficit de mão de obra, né? Em todas as fases da obra, Sim. né? O que eu mais ouço nos canteiros de obra é, estou com 30 aqui, mas eu precisava ter 50. Estou com 5 carpinteiros, precisava ter 10 para cumprir o prazo. Né? A gente fez, inclusive, um episódio recentemente sobre terceirização, né? Da mão de obra. Por quê? Porque é um gargalo, né? E aí começa a arrastar esse prazo, né? Claro que isso não é o ponto principal ou que gera de fato atraso. Podem existir diversos outros fatores. Erro no planejamento, Sim. Né? Atraso no início da execução da obra. Né? Muita gente, às vezes, lança um empreendimento, ou, a obra que ele vai fazer, a incorporação, e aí ele demora muito para iniciar o processo de execução, quer ter uma porcentagem construída, Exato. mas aquele lá atrás ele já vendeu com a perspectiva de lançar, sei lá, em 2030, né? Então, esses atrasos, eles realmente acontecem, né? E aí acaba que tanto quem está incorporando, construindo, quanto quem está comprando acaba se sentindo ali, acaba tendo problemas, né? Em geral, né? Acaba sofrendo os prejuízos, né? Exato. Prejuízo para a construtora e prejuízo também para o cliente. E aí que nascem os conflitos se não forem bem geridos, né? Aí que o escritório entra muito bem, né? E é exatamente por isso que a gente sempre orienta a fazer um contrato bem fundamentado, né? Cuidar nessa questão. Legal. Porque às vezes o que acontece, como você mencionou, a construtora, ela faz o contrato com um prazo X, por exemplo, dia 10/9, para
iniciar as obras. Só que daí ela posterga isso. Então, tentar trabalhar com prazos mais exatos, fazer aquele planejamento de uma forma mais correta e quando realizar o contrato, já colocar as datas mais exatas. Que aí evita um pouco esse conflito também. E o consumidor, é interessante agora pensando aqui como consumidor, interessante ele buscar profissionais igual a vocês assim, para na hora que vai trabalhar um contrato, poder fazer uma leitura, ver se não tem ali algumas cláusulas abusivas, né? Sim, exatamente. Tanto que a gente faz também os contratos no escritório, a gente faz revisão, porque tendo em vista que algumas construtoras, elas têm o contrato delas. Padrão, assim, Isso, exatamente. Então, elas não possibilitam que o consumidor faça um contrato, mas ela possibilita a revisão. Então, a gente faz também a revisão, o cliente entra em contato, a gente faz análise das cláusulas, tenta negociar, né, ali junto com a construtora, porque o interessante do contrato é que ele não seja abusivo para nenhuma das partes. Perfeito. Ele tem que estar dentro dos limites da lei, ali da lei de incorporação, né, o que o Código Civil também fala sobre essas questões, e não ser abusivo para ninguém. E precisa retratar realmente a realidade daquilo que está sendo prometido à venda, Perfeito. né? E é uma forma de amparar. O contrato, ele não é simplesmente para comprovar a relação jurídica. Ele serve como uma forma de prevenir e você conseguir antecipar problemas. Porque lá na frente, quando surge o problema, você vai olhar no contrato se ele previa aquela... Não que seja possível prever todas as condições, mas ele vai regular essa relação a partir dali, né? Então, por isso a importância de ter um contrato bem feito e, no caso da construtora, fazer a gestão desses contratos. Porque muitas vezes acontece de... a construtora vai vendendo, os primeiros ali, vai chegando próximo à data, às vezes ela nem tem essa gestão para conseguir renegociar, enfim, ver situações... Deixa o negócio explodir, né? Isso. Nem e aí... nem se atém às datas, né? Às vezes coloca lá o prazo da entrega do empreendimento dia 30 de outubro. Sim. Mas nem lembra dessa data, porque às vezes tem vários empreendimentos, não sabe dessa situação. O consumidor, às vezes, fica esperando para ver se ela vai entrar em contato, tentar negociar, fazer um aditivo, que é o que a gente orienta, né? Identificar esse prazo, se já está próximo da entrega e verificar que realmente não vai conseguir, já entra em contato com o consumidor, elabora um aditivo, né, de mais prazos. Os prejuízos podem ser grandes, né? A gente já teve casos aí de incorporações que nós adquirimos e tal, de obras de apartamentos, enfim, né? E com atraso, e os prejuízos para a incorporadora são gigantes, assim, né? São financeiramente significativos, né? Quando ele vai para o judicial, então essa pessoa, ela consegue, tem o direito, né? Esse consumidor, esse comprador, ele tem o direito de exigir uma série de questões, né? A própria lei de incorporações imobiliárias garante isso. Então, se ele quiser, ele pode rescindir esse contrato, né? E solicitar a restituição integral dos valores. Então, é um prejuízo grande para a construtora ter que devolver esse valor. Por isso, o planejamento é necessário. Exato. Né? Além disso, ele pode fazer um pedido, por exemplo, de danos materiais, lucros cessantes, danos morais. E se ele preferir ainda continuar com essa unidade e aguardar essa entrega, ele pode cobrar uma multa, né? Um percentual ali de 1%. Com certeza. Enfim. Então, por isso que tem que estar bem planejado, bem amarrado e tudo mais. E esse é um problema não só financeiro, né? Porque indo para o judiciário acarreta um problema à imagem também da construtora incorporadora. Legal. Quero então, fazer uma análise bem estruturada desses problemas, tá? Para que realmente esse episódio do Sinuscast sirva como base de conhecimento, né? Para que os nossos associados e demais interessados possam entender bem esse processo, né? Quais são hoje, sim, os principais riscos, tá? Jurídicos, obviamente, para as construtoras, incorporadoras, em caso de atraso na entrega das obras? Quais são os principais riscos, né? A questão financeira, né? Eu acho que é a primeira, porque, como a gente já mencionou ali, atrasando essa obra, né, e ultrapassando ali o prazo de tolerância, nasce para esse comprador, para esse consumidor, o direito de fazer algumas exigências que podem trazer, né,
prejuízos ou desequilíbrios financeiros ali, a depender da quantidade de consumidores que estão nessa mesma situação, né, naquele empreendimento. Então, esse consumidor ele vai poder estar, se quiser, pedindo a resolução desse negócio, né, e se ele optar por essa via, vai ter o direito de solicitar a restituição dos valores pagos, né? Nossa! Então, é uma situação que pode pegar essa empresa de surpresa, ter que desembolsar isso. Pois é. Né? Até porque se for um contrato que foi celebrado antes de 2018, essa restituição ela pode ser imediata, integral. Se foi após 2018 com a lei do distrato, a consultora ela ainda tem um prazo aí maior para poder estar devolvendo esses valores. Né? Tem aquela cláusula de 180 dias da consultora? Não, esses 180 dias, tem 2 180 dias na lei de incorporação imobiliária, né? Essa questão que a doutora Eli estava comentando, ela vai vir de encontro com a nova lei do distrato que foi promulgada em dezembro de 2018, que vai falar sobre o prazo da devolução. Tá. Que nem, por exemplo, atrasou a obra, né? Já foi consolidada essa situação e o consumidor ele vai entrar com pedido, não quero mais, eu quero rescindir esse contrato. Então, ele tem direito à devolução de todo o valor que ele pagou. E essa questão é o prazo. Antes, a consultora tinha um prazo maior para devolver, que era em até 12 vezes. Hoje, ela precisa devolver em no máximo 6 meses, né? Todo o valor com correções. Com correções. Com correções. Essa diferença é a questão apenas do tempo, né? Então, antes da lei do distrato não tinha uma regulamentação. Então, quem regulava isso era o STJ, né? E jurisprudências dos tribunais. Então, aplicava-se a lei do consumidor e eu fazia com você o distrato, digamos que você está vendeu para mim uma unidade no empreendimento, atrasou a obra, passou os 180 dias, porque esse direito só nasce a partir do momento que ultrapassou o prazo de tolerância. Então, a partir daí, eu como consumidora, posso pedir essa rescisão. Se o meu contrato ele é datado, a minha compra foi anterior a 2018, eu não vou aplicar a lei do distrato. Entendi. Eu vou aplicar a regra jurisprudencial, enfim, da época, que me permitia solicitar essa restituição de forma imediata, né? Se foi após 2018, se foi depois de dezembro de 2018 que nós fizemos o negócio, o meu contrato é datado, hoje essa nova lei, ela trouxe um prazo maior para a construtora, então ela é um pouco mais benéfica para as incorporadoras, justamente para evitar aquelas questões que tinha muito de questão financeira mesmo, porque começava o pessoal a pedir as construções... Claro, o fluxo de caixa mata o fluxo de caixa. Exato, prejudicava. Então, se deu com a lei do distrato um prazo maior para a construtora fazer a devolução, né, desses valores. Mas e se no contrato, no caso a lei se sobressai ao contrato, né? Por exemplo, sobressai ao contrato. O cara colocou lá, não será possível em hipótese nenhuma a devolução dos valores pagos. É nulo. É nulo. É nulo. Inclusive, a gente pega muitos contratos dessa forma, né? Quando o consumidor entra em contato, ele fala, não, mas aqui tá dizendo que vai... Ou em relação à devolução, né? Mas aqui tá dizendo que não vai devolver o valor total, vai devolver só 50%. Mas aí é igual como você comentou, a lei se sobressai no contrato. Então, aquela cláusula, ela é uma cláusula abusiva, né? Vale a lei. Sim. Isso. E tem construtores que colocam, muitas vezes, assim, que vai ser devolvido em quantas parcelas tantas foram pagas. Digamos que o consumidor pagou 30 parcelas, vai devolver em 30. Não. A lei, ela dispõe, principalmente... se é antes de 2018, de dezembro de 2018, era em uma única vez a devolução. Se é após 2018, a lei do distrato, ela regulamenta, né? Que se for um loteamento, é em até 12 meses. Se for uma incorporação, até 180 dias, 6 meses. Então, tem essa regulação. Eu volto a falar sobre o planejamento das obras, né? Porque eu acabo acompanhando muito, né? Eu entro na fase inicial da obra, que é a fundação, né? E estou nos projetos, a gente elabora projetos. E sempre que vai ter um lançamento, né? O cliente, por exemplo, estamos em 2025, né? 2031 vai ficar pronto. Eu falo, cara, mas essa obra aí é BO, cara. Essa obra aí, 6 anos vai ser... puxadaço, né? Então, às vezes, eles querem espremer o prazo em obras que são complexas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Obras com 3, 4 subsolos, por exemplo, são obras que levam 1 ano para começar a fundação. E o cara não coloca essa conta no planejamento, né? Coloca, não, vou começar a obra, tanto tempo, e aí isso acaba realmente impactando, né? Então, essa nossa fala, ela é fundamental para conscientização, para que realmente
vai lançar, Exatamente. tem que ter um planejamento. Não, peraí, 5 anos mesmo? Alguém fez aqui o planejamento mesmo ou não? Mais, assim é o que os meus vizinhos fazem, levam tantos anos, né? Isso é fundamental. O planejamento, a gestão desses riscos, a gestão desses contratos são fundamentais para não acabar acarretando nesse problema. Porque quando chega nesse estágio que atrasou a obra, não é 1 ou 2 compradores que já estão nessa situação de reclamação. São todos. Né? Então, aí o prejuízo é muito grande para a construtora. E ainda que a construtora consiga conversar com essas pessoas, né, para que aguarde, então, a entrega dessa unidade, a pessoa ainda assim pode exigir ali o pagamento de um percentual até 1% ali por mês de atraso. Então vai depender muito do jogo de cintura, por isso que tem que ter esse planejamento, tem que, quando vê que vai atrasar, já começar a acionar os consumidores, negociar, conversar para fazer aditivos, para justamente evitar, né, doutor? E inclusive também é possível até a cobrança de aluguéis mensais por atraso, né? Que nem, por exemplo, às vezes o consumidor... Bastante isso aí. Isso, exatamente. Mesmo que ainda não esteja previsto, né, ali no contrato, tem essa possibilidade. Então, às vezes, o consumidor, ele tá morando de aluguel e ele comprou aquele imóvel que vai ser a casa própria dele. Não foi um investimento, ele comprou para ele mesmo. E a partir de janeiro se programou para morar lá. Isso, e daí o que acontece? Atrasa e ele continua pagando aluguel. E quem que vai ressarcir ele dessa questão? Então, é possível, sim, solicitar o ressarcimento aí dos aluguéis. Bastante isso. Exatamente. Bom, mas vamos lá. Incorporadora, a construtora entregou o imóvel. Quero falar um pouco sobre o vício construtivo, né? Quais são as responsabilidades da construtora em relação aos vícios construtivos? Então, os vícios construtivos, demonstrado mesmo que a origem desses vícios, eles são construtivos, a construtora, ela responde, né, por esses vícios, responde por esses danos. E esse consumidor, ele tem prazos para estar acionando, né? E é justamente esses prazos que precisam ser observados para o consumidor acionar, e também pode ser uma forma de defesa da própria construtora incorporadora se o consumidor não observar esses prazos ao entrar na justiça, né? Então, esses vícios construtivos, vocês da engenharia, né? O pessoal da engenharia... Parte técnica, que tem essa expertise de estar identificando... essa identificação, ela é fundamental quando o consumidor, ele traz essa demanda ainda extrajudicialmente para a construtora, né, ainda como uma reclamação, que seja feita primeiro essa identificação para ver se tem fundamento, né? Se são vícios construtivos ou são falta de manutenção. Porque existe uma linha tênue ali entre vícios... Que é o quê, né? Isso. Então, aí já se vai para essa questão de primeiro identificar, foram feitas as manutenções, né? Foram feitas as manutenções que precisam ser feitas, porque a gente sabe que a ABNT, as normas técnicas, elas trazem prazos, né, de manutenções, prazos de vida útil de determinados itens, enfim. Então, é fundamental as fichas técnicas mesmo dos materiais, dos produtos utilizados, né, dos fornecedores, elas trazem a vida útil e também a questão das manutenções. Então, verificar se foram feitas essas manutenções da forma correta, até por isso da importância de, ao entregar o empreendimento, ter o manual... Isso que eu ia falar. O manual, né? Perfeito. Não só ter o manual, mas fazer um trabalho, uma apresentação daquele manual. Entregar esse manual, né? Olha, assim, é importante você fazer a cada 1 ano a limpeza de tal item, né? Isso. Muitas construtoras, incorporadoras, elas têm esse manual bonitinho nas cláusulas do contrato, mas não entrega para o consumidor, porque a gente já teve casos que a gente pede, né? Não, mas não recebi isso e tal. Então, é fundamental ter essas questões bem claras, né? A lei, ela é clara em relação a essa questão dos prazos. Sim. E a própria documentação também, quando é feita a entrega das áreas comuns para o síndico, por exemplo, a entrega das áreas privadas para o adquirente, né, para o comprador, apresentar esse manual do proprietário, apresentar esse termo de entrega, né, para que essas pessoas assinem que receberam, que estão cientes, né, que tem um checklist ali para conferência na vistoria, porque os vícios aparentes, a partir do momento que a pessoa fez a vistoria, né, ela tá dando a quitação de que tá ok para os vícios aparentes, né, então recebeu em condições e a partir daí tem que fazer a manutenção. Agora, quando são vícios ocultos, aí são uma outra situação, porque a gente tem os vícios
porque já são perceptíveis, né, logo de cara que você identifica, e os ocultos. Os ocultos, eles podem surgir ao longo do tempo por uma questão lá de quando foi feita a edificação, alguma outra questão que ela só com o uso se torna visível. Então, aí já entra na questão dos próprios prazos, né, que a pessoa tem para estar demandando. Por exemplo, a gente sabe que são 5 anos pelo Código Civil o prazo de garantia que a construtora tem. Isso. Mas, quando a gente trata de uma relação de consumo, o consumidor, ele tem o prazo do Código de Defesa do Consumidor, lá do artigo 26, que são de 90 dias para ele estar acionando por conta desses vícios, né? Estar contatando ali a construtora, fazendo a reclamação, comprovando ou notificando essa reclamação, que aí esse prazo começa a contar da data em que ele descobriu esse vício. Se ele era parente, de quando ele recebeu a unidade. Se ele era oculto, a partir do momento em que ele tomou conhecimento desse vício. Entendi. Esse manual, ele se assemelha muito, claro, cada um com a sua particularidade, mas com o laudo de vizinhança, que é feito anteriormente à execução da obra. Por que isso? A gente tem tido vários casos, né? Como eu trabalho muito com escavações, com contenções, né? Com obras que podem impactar obras vizinhas, né? De repente o cara fez mal uma contenção, o vizinho lá deu problema, rachou a casa inteira dele. Se o cara tem um laudo de vizinhança, ele vai ver, opa, a casa estava ok, eu realmente rachei, a culpa é minha. Mas o que acontece muitas vezes não é isso. O que acontece faz o laudo de vizinhança, observa-se que aquela obra tem uma patologia aparente, né? E aí depois o vizinho mesmo, ele sabendo que existia, ele aciona ainda, eu quero o meu ressarcimento aqui, o cara rachou. Não, tá aqui, ó, tá no laudo de inspeção. E aquilo lá muda de lado a figura, né? Porque passa, então, é uma segurança da construtora. É uma prova fundamental, né? Então, acho que o manual é a mesma coisa, né? O manual é uma segurança pra construtora. Exatamente. Olha, tá aqui, ó, isso aqui você precisa ter a manutenção, para que as pessoas, para que possa ser mais fácil depois entender o que é problema de manutenção e o que é problema de vício, né? Porque senão pode acabar tendo confusão, né? Sim. Daí, inclusive, além desses prazos que a doutora mencionou, a gente tem um prazo que é um prazo de 10 anos a mais, né? Que nesse caso, que nem, por exemplo, às vezes surge um vício ali naquele imóvel, e o consumidor, cliente, ele opta por resolver aquela situação. Surgiu uma infiltração, ele resolveu limpar a parede e resolver. Isso, por conta. Aí, desse serviço que ele fez, ele tem um prazo, né, que é indenizatório. Que daí muda um pouco, mas ele também existe, tem previsão legal de ele acionar a construtora, incorporadora, para a restituição desses valores. Então, é uma outra situação também, que é possível. Entendi. E é bem importante as construtoras ficarem atentas a isso, porque às vezes acha que está ali só no prazo de decadência do CDC, né? Que é os 90 dias. O do CDC, assim como aquele do vício redibitório lá, do Código Civil, que dá 1 ano, quando é uma relação que não é de consumo, é entre particulares, né? Eles são para eu entrar com a ação pedindo para que a construtora vá lá e conserte, né? Uma obrigação de fazer, ou para abatimento do preço, são questões redibitórias. Mas questões indenizatórias, já tem entendimento do STJ que se ela aconteceu dentro do prazo de garantia, que é os 5 anos que o Código Civil prevê, né? Que é o prazo que a construtora responde pela solidez, enfim. Dentro desses 5 anos, se aconteceu o problema, eu posso, se o meu pedido for puramente indenizatório, né, de reparação, eu posso acionar dentro do prazo prescricional que o Código Civil diz que é de 10 anos. Então, já existe entendimentos nesse sentido. Mas eu não posso pedir rescisão de contrato? Não, isso. Seria caso de vícios. Isso, seria a questão puramente indenizatória. Indenizatória. Como a doutora falou, ou deu uma infiltração, ou alguma situação que deu dentro do prazo de garantia dos 5 anos, ou no prazo de garantia, eu posso ter acionado vocês não... a construtora, o incorporador, e ele acabou não sanando, eu mesmo gastei, posso estar pedindo esse reembolso, ou posso estar pedindo a indenização, para que eu não consegui resolver, não tenho dinheiro, vou entrar com o pedido de indenização. Se ficar comprovado que é decorrente de um vício, né, construtivo, aí eu posso ter o direito a essa indenização mesmo entrando nesse prazo. Normalmente esses casos eles vão acontecer mais em vícios ocultos, né? Porque o vício aparente, quando a pessoa entra, tá rachada ali, ela já viu
né? Já vai, às vezes, conseguir resolver. Mas o vício oculto, no decorrer do tempo, Com pode uso, vir né? a acontecer, exatamente. E aí, identificando o que não é o mau uso, né? E sim, realmente, um vício de construção, um vício da obra, surge essa situação. É isso. E a gente está falando em indenização, né? E quem que paga essa indenização? É o construtor? É o incorporador? É o terceiro? É o empreiteiro? São todos solidários na responsabilidade. Solidários. Isso, são solidários. Óbvio que a questão é que o consumidor, ele tem o contrato ali com a incorporadora. Perfeito. Então, ele vai estar acionando a pessoa com quem ele tem a relação, né? Mas a gente sabe que o engenheiro, o arquiteto, enfim, ele pode, enquanto profissional, se ficar comprovado uma culpa na atividade dele, ele pode estar respondendo. Terceiros podem estar respondendo que participaram daquilo. E a própria empresa, né? Por isso que é fundamental também que a construtora incorporadora, ela tenha esses contratos com esses terceiros. Porque aí, nessa situação, o consumidor vai entrar com ação de indenização contra ela, né? Ela perdendo essa ação, ela pode solicitar a restituição dos valores ali Pelo, né? identificando de quem realmente é a responsabilidade, né? Sim. Agora, se ela não tiver um contrato bem amarrado, bem ajustado com esses terceiros, ela não vai conseguir fazer isso. A gente percebe muito esse tipo de situação, né? Inicialmente, a consultora, a incorporadora, ela vai chamar, né? É muito comum a gente ver isso, né? Ela chama lá o responsável, né? Pensar em fundação, por exemplo, a minha área. Fez lá a fundação, beleza, entregou a obra, a pessoa trincou a obra. Chama lá o cara da fundação, vamos tentar resolver. E aí, 2 caminhos. O cara pode resolver, de fato, vai lá, resolveu amigavelmente, ou então o cara fala assim... Você que se lasque, o problema é teu, isso aqui não é meu, né? E aí sim pode acabar indo para um âmbito judiciário. Sim. Exato. Aí, nesses casos, o contrato realmente ele é fundamental, né? Porque senão você acaba perdendo essa questão dessa responsabilidade, né? Obviamente que... esse tipo de empresa acaba não se perpetuando no mercado, né? Porque acaba caindo... na boca do povo, diria aí, né? Uma linguagem mais... e aí o cara acaba, não, esse cara aqui não tem como, né? Dá problema. Inclusive, dentro do Sinduscom, nós temos o grupo de manutenção pós-obra, né? Que aí, nesse grupo, se discute muito esse tipo de situação, né? Olha, estamos com várias situações aqui, com situações elétricas, por exemplo. O pessoal lá não está dando assistência, estamos com problema, está correndo falhas, isso e aquilo, né? Então, essa ação de contrato com os empreiteiros, ela é fundamental, né? Algumas empresas, inclusive, fazem retenção, né, da prestação de serviço para resguardar possíveis erros. E eu coloco mais um item aqui, que é a questão do seguro de obra. Os seguros hoje servem muito para isso também. Certeza. Exatamente. O seguro, fundamental. Muitas vezes a gente está falando de parcelas financeiras muito pequenas perto de grandes prejuízos, e que podem salvaguardar ali o incorporador, o consultor, dado um problema em obra. E que pode acontecer. As nossas obras ainda utilizam muita mão de obra. E isso faz com que a gente fique quase que à mercê de situações, né? Do cara deixar lá um chumaço lá num cano, num cara sacar... tá indignado lá com o chefe, vai lá e faz uma... né? Então, a gente tem que salvaguardar disso aí, né? A questão da mão de obra é a questão do material também, né? O material de qualidade, às vezes você coloca lá um material que não é de qualidade, então já pode vir a acontecer uma situação dessa, né? Impactar. Com certeza. Eu ia falar justamente sobre se salvaguardar, assim, a consultora, a incorporadora, para evitar condenações futuras. O contrato é uma delas, né? Exatamente. E o segredo, na verdade, ele vai estar na prevenção, né? No contrato, você já utilizar essas cláusulas para prever essas situações, igual que a gente comentou no início também. Colocar cláusulas bem amarradas, prazos, né, mais reais. Isso. Planejamento de obra, né? Gestão de riscos, né? Então,
pode ser que a pessoa tenha um compliance ali para já ajudar a essa questão de estruturar essa documentação, estruturar isso para justamente prevenir. Então, já começa ali na compra do terreno, né? Ter todo esse planejamento na hora da aquisição ou da permuta do terreno, ter todo esse planejamento e essa gestão na hora de planejar ali a questão da construção, né? Os prazos, ter documentação de tudo, né? Os próprios laudos, fazer os levantamentos, a documentação com os terceiros, com os prestadores de serviço, o próprio contrato, né? Com o consumidor, ter ele bem elaborado, disponibilizar quando da entrega, né? O manual do proprietário, checklist de conferência para que quem esteja recebendo, né? Dê a quitação em relação à entrega. São várias estratégias, né? Que podem ser... Ter uma transparência absoluta ali, né? E aí, até mesmo no final, aí no pós-obra, ter um saque que vai fazer o atendimento ao cliente. Isso é fundamental. Isso tudo é o compliance imobiliário? O compliance, ele vem antes, ele vem mais no sentido de planejar para prevenir riscos. Também entra nessa parte, né? Mas é uma forma de prevenção da documentação e tudo mais. E é fundamental. E a questão do pós-obra é interessante porque o que nós vemos muito acontecer é até também disso que nós comentamos antes, às vezes a obra está com o prazo estourado, mas a construtora incorporadora não entrou em contato para tentar fazer um aditivo, tentar fazer alguma coisa, claro, né? Claro. Então, tem várias situações que esse atendimento ao cliente vai conseguir amenizar. Resolver no extrajudicial. Até também no escritório, nós temos mais essa pegada do extrajudicial. Uma média de 60%, 70% das atividades nossas, elas são extrajudicial. Então, nós já temos também essa questão da realização de um acordo, chamar as partes, tentar conversar, conciliar que cada um ceda um pouco. E é interessante para todo mundo. Eu vejo... Sabe uma coisa que eu vejo, assim? Tem alguns incorporadores, consultores que pensam que isso aí são estratégias que estão ali só para beneficiar o consumidor, mas não. Não. Porque muitas vezes você pode ter consumidores mal intencionados, né, que já compra com a intenção errada ali, né? Então é para prevenir os dois lados, né? Não é só uma por um lado tá puxando a corda, né? É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, é fundamental, porque a gente sabe que assim como existem os vícios construtivos, sim, existem os atrasos, existem pessoas que se usam do judiciário, se usam da máquina judiciária para tentar tirar algum tipo de vantagem, que não estão interessados em resolver um problema, mas em causar outro problema. Em querer ganhar algum tipo de indenização indevida, né? Então, por isso a importância da construtora se precaver também, né? Perfeito. Ter todo esse respaldo documental, ter toda essa questão para justamente no momento que uma pessoa mal intencionada, que não é o caso de um vício construtivo, mas que está se utilizando de uma forma indevida desse argumento para querer se beneficiar, que ela tenha como comprovar isso, né? Tenha o respaldo ali para comprovar, não se trata de um vício construtivo, ou não é bem assim a situação, né? Até às vezes a própria conversa com o consumidor já tranquiliza e tira aquela vontade, aquele desejo de uma ação judicial, Total, né? Com certeza. Porque ele já vai se sentir importante, já vai sentir, opa, ela tá olhando pra mim, tá olhando pro meu problema, tá tentando resolver, né? Então, fica mais facilitado isso. Até tem a possibilidade das construtoras colocarem, né, no próprio contrato que vai elaborar ali com o cliente, a questão de que se existir algum conflito, vai ser resolvido através da mediação, né? Que não vai ser levado ao judiciário. Tem essa questão também. Acho que as construtoras, as incorporadoras têm que pensar muito na segunda, na terceira compra desse cliente. Então, todo cliente é o potencial cliente de voltar a comprar, né? E esse cara vai voltar a comprar quando ele, igual você falou, foi ouvido, foi respeitado, Exatamente. né? As considerações dele foram atendidas, né? Então, isso realmente importante, né? Ter essa visão clara dentro da consultora, da incorporadora, que, opa, peraí, eu não quero que esse cara faça uma única obra, né? Eventualmente, claro, muita gente vai fazer uma única obra, comprar uma única vez um apartamento, mas isso... Mas tem vizinhos, tem amigos, tem familiares, sem dúvida, né? Vou perguntar, e aí, deu tudo certo? Comprou lá da consultora XYZ? Não, cara, não dá pra comprar desses caras, não. Esses caras são loucos e tal, só cagada aqui na minha obra e tal. Então... É aquilo que a gente falou desde o início.
início. Não é só um problema financeiro, é um problema à imagem também dessa empresa, né? E o atendimento do cliente, ele é fundamental, porque quando são situações mais graves, até que chegam no escritório, que realmente a gente sempre pede, quando chega uma situação assim, a primeira coisa que a gente pede é que a pessoa faça um laudo, né? Procure um engenheiro, procure um arquiteto e faça um laudo para identificar realmente se trata de um vício construtivo ou é outra situação, justamente para evitar judicialização de situações que seriam indevidas, né, ou que não têm fundamentação. E a principal reclamação das pessoas que enfrentam esse tipo de problema é que não são ouvidas ou são ignoradas pela construtora. Eu imagino. Né, ou incorporadora. Então, aí já entra essa questão do bom atendimento. A partir do momento que a construtora incorporadora, ela dá atenção, independente de que vai verificar depois se tem fundamento ou não, né, mas dela ouvir, dela prestar informação. A falta de comunicação, muitas vezes, é o principal. É o estopim para a pessoa ir para a justiça. Eu reclamei, né? Não me ouviu. Isso é o geral. Tipo, a gente também. Se a gente for comprar uma roupa, um negócio, você vai lá, você quer ser atendido, né? Você quer ser bem atendido. Você não quer ser ignorado. É do ser humano. É verdade. Eu notei aqui, pra gente passar algumas dicas jurídicas de ouro aí, para os nossos construtores, incorporadores. O que vocês podem trazer de dicas valorosas para quem está nos ouvindo? Nós elencamos aqui 5 principais dicas, né? A gente já falou todas aqui, na verdade, mas só para frisar mesmo, né? Ficar mais pontual. A questão do planejamento e da transparência no cronograma, definir essas questões num prazos realistas, né? Até também como você mencionou, às vezes eles estão fazendo um projeto ali do empreendimento e coloca que vai ficar pronto em 5, 6 anos. Que nem você entende, você fala, opa, não vai ficar pronto, mas o consumidor, ele não sabe, ele pensa que vai ser entregue. Mas aí a construtora incorporadora realmente colocar esses prazos, que já vai evitar, né? É uma prevenção. Também sempre usar a questão dos 180 dias, colocar em cláusula contratual, né? Porque se esses 180 dias não estiver previsto em contrato, ela não pode usar depois. Então, precisa estar bem clara essa cláusula da prorrogação do prazo 180 dias para que ela consiga usufruir desses 180 dias, né? Assim também comunicar qualquer atraso dentro disso que nós estávamos comentando agora. Se existir um atraso, já comunicar, entrar em contato, tentar fazer um aditivo, né, para prorrogar mais ainda, além dos 180 dias, é possível, né, mas tem que conversar aí com o cliente. E contar sempre também com um apoio jurídico especializado, que vai entender desses assuntos para dar um amparo para ela, né. Isso. E além disso também, cuidar com a questão da documentação, que é uma coisa que a gente falou, né? Ter todo esse respaldo. Quando for fazer a entrega da unidade, das áreas privativas, das áreas de uso comum, fazer esse checklist, fazer esse termo de entrega, de vistoria, com o recebimento de quitação da entrega, que está tudo ok, né? Sendo... para que a pessoa que está recebendo, o síndico ou o próprio consumidor, consiga verificar se está tudo ok, a questão aparente, né? E dê esse ok, né? E que isso já vai estar salvaguardando. A questão do próprio manual, né? Do proprietário. Fundamental. Que é fundamental, com os prazos ali de garantia da construtora, para os itens, os prazos para a questão de manutenções, porque isso já resguarda também. Coletar a assinatura, né, das pessoas envolvidas. E aí, por fim, também a atenção aos prazos, aos vícios, né? Verificar isso, 5 anos, 10 anos, identificar isso e ficar atento a essas questões, né? Dos prazos. Isso. E sempre buscar esse apoio quando chega, porque às vezes chega uma situação que o que a pessoa está pretendendo, às vezes já decaiu do direito, ou, né? Sim. Então, às vezes leva adiante uma situação que vai ter... uma decadência, algo que a pessoa não vai conseguir levar adiante, ou já prescreveu. Então, ter sempre, quando chega essa situação na empresa, na incorporadora, sentar, analisar para ver qual que é a viabilidade
para o consumidor também daquilo, né? Quais são qual que é a viabilidade de ter fundamentação, de ser levado adiante aquilo, para dentro disso gerir os riscos, né? Não, aqui vai ter que ser, realmente o consumidor tem razão, então vamos achar uma forma aqui de resolver essa situação, de fazer um acordo ou não. Esse é um caso que, se o consumidor levar adiante, provavelmente já decaiu no direito, ou se trata de uma manutenção, alguma coisa que lá na justiça a gente vai ter como provar que nós não devemos nada, então vamos ouvir, mas não vai ter uma resolução daquela forma, porque realmente se identificou, né, que não, aquela pessoa não tem o direito. Então, por isso a importância de ouvir, de identificar, de averiguar, para ver qual que é... De ter equipe pós-obra, né, para fazer esse atendimento. Boa. Para identificar. Equipe pós-obra, eu acho que é uma tendência, assim, que eu tenho visto, né? As incorporadoras têm tido lá um responsável, uma pessoa, esse cara aqui é o pós-obra, né? Aquele cara que vai ouvir, Isso, né? exatamente. Aquele cara mais rapor, assim, consegue se colocar ali na pele do outro, né? Para agir rápido, né? E ser prestativo nessa questão de retorno ao consumidor, né? Isso. E aí, também aqui, em relação aos cuidados com a cadeia dos fornecedores e os empreiteiros, também que a gente comentou antes, por questão da indenização, né? De ter esse contrato bem elaborado, para se existir alguma forma de pagamento de indenização, tem essa possibilidade de ressarcimento de valores, né? Legal, gente. Olha aí, ó. Nosso episódio rendeu, hein? Tem muito conteúdo importante que foi dito aqui. Eu volto a comentar essa questão de que é importante tanto para consumidor quanto para quem está construindo, quem está incorporando, entender bem isso aí. Eu costumo dizer também que o cliente, ele é teu amigo até dar um problema. Né? Ele é teu parceiro, ele é gente boa, ele chama pro churrasco, até dá confusão, depois você vai ver quem é a pessoa mesmo. Né? Eu já tive várias e várias situações, né, ao longo desses 15 anos que eu atuo, de pessoas que você fala, nossa, aquele cara lá, meu Deus e tal, e aí dá um belzinho de nada lá, o cara se transforma num leão e tal, e quer tudo, né? Então a gente realmente tem que se proteger, tem que entender as partes, né? Gente, eu queria que vocês, nesse final de episódio, deixassem aí uma palavra final de fé e esperança para os nossos consultores e incorporadores. E também que vocês destacassem aonde as pessoas podem encontrar vocês. Ok. A doutora deixa a parte final pra mim. Pode fazer os agradecimentos e onde encontra nós, aí eu falo. O marketing é comigo. O comercial é comigo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer pela participação, pelo convite, né? Legal. Por nós estarmos aqui hoje. Foi muito produtivo, muito divertido de poder estar participando. E a questão é a pessoa sempre, né? O construtor ali, a incorporadora, o empresário que está gerindo ali esse empreendimento, ele sempre se precaver, porque é melhor prevenir do que depois buscar remediar. Então, todas essas questões que nós falamos, da questão documental, da questão preventiva, de ter um bom relacionamento com o cliente. Então, isso conduz para que, surgindo, porque a gente sabe que ninguém está livre de surgir uma situação dessa, né? Porque a construção civil é uma atividade que envolve muitos riscos, né? Então, diante disso, ter essa prevenção, ter esse bom relacionamento com o cliente, ter esse bom nome, que com isso, surgindo alguma situação, essa empresa, esse empreendedor, ele vai conseguir ter meios de se respaldar, de buscar resolver e sanar esses conflitos, muitas vezes sem precisar estar indo para o judiciário. Então, buscar sempre se prevenir. Legal. É isso aí. E em relação... e passou rápido o tempo, né? Ó, já deu quase 1 hora. É isso aí. Isso é muito bom, essas conversas, assim, o tempo passa realmente quando a gente fala do que a gente gosta, né? E o direito imobiliário, pra mim, assim, quando eu me formei, fazendo um gancho também lá do início, eu não me imaginava advogar, porque eu sou muito comercial. Eu sempre trabalhei com comercial. Toda a minha vida. Eu pensava, gente, eu vou ficar sentado lá o dia inteiro no escritório, eu não conseguia me ver nisso. Mas o direito imobiliário, ele possibilita que a gente tenha essa pegada mais extrajudicial, que nem a gente também já comentou. Bem dinâmico. Isso, exatamente. Então, a partir do momento que eu comecei a atuar nessa área, eu me apaixonei. Vai ser pro resto da vida, a próxima reencarnação. E assim...
É muito bacana mesmo o direito imobiliário. Pra gente, aqui em Cascavel também nós estamos num boom imobiliário, muitas construções, tudo isso, né? Então é bastante interessante. No Oeste como um todo, né? No geral, né? E assim, o nosso escritório, nós nos localizamos na Rua Paraná, no edifício Centro Comercial Cascavel, no 11º andar, com uma visão maravilhosa. Que Os legal. clientes chegam lá e querem tirar foto da... Já vão pra janela. Aham, nossa, é muito linda a nossa visão. A gente já pensou às vezes sair de lá, né? Mas aí a gente fica pensando, mas e essa visão aqui? A gente se apaixona. E ainda virado assim pra Avenida Brasil, né? Muito legal. lindo lá. Então, nosso escritório ali, quem também tiver interesse nas nossas redes sociais, nós postamos, nós temos um planejamento de marketing. Então, a gente posta bastante conteúdo toda semana. Qual que é o Instagram? O Instagram é bov.advocacia de imóveis. BOV.advocacia. De bola, bov.advocacia de imóveis. A gente posta muito conteúdo, muitas dicas, muita informação relacionada ao direito imobiliário. Legal. Muito obrigado, gente. Valeu pelo bate-papo, pela conversa. Saiu coisa muito produtiva. E espero que vocês tenham muito sucesso aí nesse âmbito profissional e principalmente e foquem realmente nisso, que é o que vocês estão focando, claro, né? Porque nós aqui vamos fazer muita obra. É isso aí. Com certeza, muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores do Sinduscast, a Mútua, a Caixa de Assistência, ao SESI, pertencente ao sistema FIEP, e também a R. Dalmolin, que são os nossos parceiros nessa segunda temporada do Sinduscast. Obrigado por você ter assistido mais um episódio conosco. Não deixe de nos seguir, de apertar ali para seguir a página do Sinduscom Paraná Oeste, já aperta no sininho, né, para receber os nossos vídeos. Ou se você está no Spotify, eu costumo brincar que o cara vai indo para Toledo, para Foz, bota no Spotify ali, assiste, ouve o episódio, né? Certamente investe meia horinha, 40 minutos do tempo dele com conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.